No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o senhor José Augusto Ferreira deu seu último suspiro, aos 79 anos de idade, em sua cidade natal, Vila Nova Esperança, no sertão de Pernambuco. Ele se despediu da vida neste pequeno povoado onde nasceu e viveu até o fim de seus dias, amorosamente cuidado pela esposa, que o precedeu em um ano. Filho de humildes trabalhadores do campo, José Augusto aprendeu a valorizar o trabalho desde cedo. Aos 15 anos, iniciou-se como ajudante de fazendeiro e, pouco tempo depois, mudou-se para Recife em busca de uma vida melhor. Não demorou muito para que seu talento e perseverança chamassem a atenção do professor da escola, onde trabalhava como vigia noturno. Foi assim que, com apenas 21 anos, começou sua carreira de educador, dedicando quase 5 décadas à formação de muitas gerações de pernambucanos. Como professor de física e, posteriormente, diretor da escola, José Augusto foi reconhecido como uma luz no caminho de muitos jovens que enfrentavam dificuldades em se ajustar à vida escolar. Seu método educativo era simples: incentivar o interesse pelo conhecimento e respeitar cada aluno, independente da sua situação social ou acadêmica. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público. Em seu discurso de aceitação, ele agradeceu especialmente aos alunos que, segundo ele, foram os verdadeiros professores em sua vida. A perda de sua esposa, Maria da Luz, em 2017 foi um golpe duro para José Augusto. Mas ele continuou a dedicar-se ao seu trabalho, mantendo-se ligado às suas ex-alunas e amigos que em _start assista. Amadureceram com o tempo. Ele sempre dizia que as plantas são uma das mais belas manifestações do conhecimento e da ciência. E, por isso, desde criança, dedicou-se à horticultura e, anos depois, transformou seu quintal em um verdadeiro jardim botânico. Ao se aposentar, José Augusto não se afastou do mundo da educação. Ele continuou a orientar e ajudar jovens professoras no desenvolvimento de seus projetos pedagógicos. Seu consultório no bairro de Vila Nova Esperança era um verdadeiro templo do ensino, onde os que o procuravam encontravam respostas e conselhos para a vida e a educação. Casado desde os 25 anos, José Augusto e Maria da Luz tiveram 3 filhas, todas elas educadoras e seguidoras do exemplo paterno. Os netos deles são, sem dúvida, uma das coisas que ele mais amou na vida. Ele gostava de contar histórias e ensinar a eles sobre a natureza, as estrelas e o valor do trabalho. José Augusto era um apaixonado pela leitura e tinha uma biblioteca cheia de obras clássicas e contemporâneas. Ele dizia que cada livro lido é como um passeio por um mundo novo, onde as ideias e os pensamentos são os guias. Seu quarto tinha uma mesa junto à janela e era o lugar mais amado pela quem _start assista. Por ele. Lá, ele passava horas à leitura e assistindo o sol nas manhãs de inverno. Foi neste quarto que ele escreveu seus últimos versos, poesia sobre sua vida, o amor por sua terra e seu desejo de deixar uma marca para os futuros gerações. Ele foi lembrado em diversos programas de televisão, rádio e jornal como um educador exemplar e um cidadão preocupado com a formação do país. O jornal Pernambucano publicou uma matéria sobre sua vida, destacando seus principais feitos na vida e suas contribuições à sociedade. No dia de seu falecimento, o município em que viveu homenageou oficialmente, renomeando a escola onde ele trabalhou por Escola Estadual Professor José Augusto Ferreira. Ao longo de sua vida, José Augusto foi muito mais do que um professor. Era um modelo a ser seguido, um amigo confiável e um pai amoroso. Ele deixou para trás uma lenda que viverá e que, com certeza, inspirará muitas vidas por décadas a vir. E o último gesto de José Augusto foi deixar para trás um legado inesquecível, uma plantinha de abacate, que ele cuidou com carinho e paciência durante anos. Hoje, ela resiste no seu quintal,
como testemunho do trabalho árduo, da paixão pelas plantas e da dedicação à vida de um verdadeiro professor. Estreita Manhã Amarela. Hoje ela despediu-se dela. A senhora Maria Aparecida Martins, nascida em uma tarde ensolarada na pequena vila de Vale Verde, em Minas Gerais, faleceu ontem às 7h30. Neta de imigrantes portugueses que haviam fundado a fazenda de Santa Esperança, ela nasceu num quarto cheio de esperança e amor, com um olhar deslumbrante e cabelos loiros como a lã da sua floresta natal. Criada entre árvores e flores, aprendeu desde pequena que tudo havia de ser cuidado, cultivado e respeitado com amor. Assim foi que também aprenderia a cuidar dos outros. Aos 5 anos já cuidava das avós, ouvindo as suas histórias de terra lusitana e ensinando-as a ler o jornal local. Em 1950, aos 20 anos, mudou-se para a cidade de Belo Horizonte para estudar enfermagem. Ali conheceu seu futuro marido, um jovem arquiteto chamado Antônio Carlos Martins, com quem teve 3 filhos, Maria Clara, Pedro e Ana Paula. Em 1978, aos 45 anos, ela assumiu o cargo de diretora do Hospital da Lagoa Dourada, em Goiás. A partir daí, sua vida se transformou em uma maratona de trabalho, dedicação e amor sem limites. Ao longo de 20 anos de gestão, ela transformou o pequeno Hospital de Lagoa Dourada em uma referência da saúde no interior do país. Ela incentivou a formação de novos profissionais, construiu uma escola de enfermagem e criou um centro de educação médica para os estudantes de medicina. Em 1998, recebeu a Ordem do Mérito da Saúde Pública por ter salvado mais de 1.000 vidas em suas décadas de atuação. Seus filhos e netos _start assista. Relembram com afeição como ela conseguia fazer as pessoas se sentirem seguras e amadas, mesmo no momento mais difícil. Eles também falam sobre o cheiro de goiabada que sempre enchia a casa dela e como ela ensinou a todos a artesania do bordado em crochê. A senhora Maria Aparecida também era apaixonada por orquídeas. Sua varanda tinha mais de 100 plantas de diferentes espécies, cuidadas com ternura e atenção detalhada. Ela sempre dizia que cada orquídea era uma vida diferente, com seu próprio caminho e desafios. Em 2010, aposentou-se definitivamente para passar mais tempo com a família e dedicar-se às suas paixões: cuidar das orquídeas, escrever poemas e ler romances clássicos brasileiros. O rádio da cidade dedicou um programa inteiro à sua vida, contando histórias de suas gestões hospitalares, dos filhos que se tornaram médicos e enfermeiras e das orquídeas que floresceram em seu quarto. A TV regional fez uma reportagem sobre a senhora Maria Aparecida chamada Mãe de Todos. Maria Aparecida faleceu vítima de um acidente vascular cerebral, em 18 de outubro de 2022. Ela foi enterrada com a coroa de rosas que cuidara por anos na sua casa, e no caixão tinha uma carta que ela havia escrito para si mesma: "Vivida minha, você foi mais do que um sonho, foi vida." Não é fácil escrever a história de alguém tão especial. A senhora Maria Aparecida Martins era uma mulher forte, carinhosa e dedicada ao bem-estar de todos. Ela deixou para trás um legado de amor, cuidado e respeito por tudo que existe na vida. E sua memória viverá para sempre em todas as pessoas que ela tocou e mudou com seu carinho. Nas sombras da cidade, onde os rituais da vida se encruzam com o teatro, cinema e televisão brasileiros, surgiu uma figura imemorial, Fernanda Montenegro. A sua presença era um mistério, uma poesia enigmática que dava vida aos palcos e telas. Como se as sombras da Cidade de Deus tivessem se encaixado no olhar dela, transformando-se em palavras, em paixões, em letras que subiam das paredes do Morro do Cantagalo e do Vidigal. A versatilidade de Fernanda era uma espécie de tesouro escondido nas ruas da cidade. Era ela quem transformava-se, ao longo dos anos, em mães, em amantes, em vilãs e heróis. Era ela a rainha do teatro, do cinema e da televisão, a figura que se erguia com imponente autoridade sobre o mundo das artes brasileiras. A sua sensibilidade era um mistério que só ela conhecia. Como se ela tivesse a capacidade de entregar ao espectador as suas próprias emoções, as suas paixões e dor, através do som de uma música de Chico Buarque ou do gol da seleção brasileira. Era como se ela tivesse a capacidade de transformar cada palco, cada cena,
num lugar onde os sonhos eram possíveis e onde a vida se tornava uma peça de teatro. A sua longevidade artística foi um testamento às suas habilidades, ao seu amor pela arte e ao seu compromisso com o Brasil. Ela foi indicada ao Oscar, recebeu prêmios em Cannes e foi reconhecida com títulos honoríficos no Brasil e no exterior. A sua carreira foi uma saga, um poema que se estendeu por décadas, como a história de um amor impossível. Fernanda Montenegro era mais do que um artista brasileiro, era um verdadeiro patrimônio cultural nacional. Seu olhar e sua voz eram reconhecidos em todas as partes do país, desde o Morro da Babilônia até a praia de Copacabana. Ela era uma presença constante na vida brasileira, como se ela tivesse sido criada junto com a cidade, junto com o futebol e a música sertaneja. E a sua entrega à arte era uma homenagem ao Brasil, uma promessa de que a gente nunca esquece. E foi justamente por isso que Fernanda Montenegro se transformou em um verdadeiro patrimônio cultural, porque ela representava tudo o que é grande e belo no Brasil. Ela era a vida, a morte e tudo entre os palcos da arte brasileira. No coração do Rio de Janeiro, onde o mar é testemunha da dança dos ventos e as colinas sorriam à luz, surgiu um espírito encantado, Fernanda Montenegro. Filha de pais portugueses simples, ela nasceu em meio às ruas vibrantes e multifacetadas da cidade maravilhosa, onde a diversidade cultural batia no pulso do tempo. A sua infância era um balquecinho de histórias, como se as páginas da vida fossem folhas abertas em uma enciclopédia viva. Criada na zona sul do Grande Rio, ela despertava com o som das ondas e a brisa marinha envolvia-se no seu sonho de crescimento. As matas de Tijuca testemunharam sua infância, enquanto as colinas do Cosme Velho ainda guardam os segredos de seus jogos. Ela se alimentava das letras, vivendo em cada página, e o teatro era seu refúgio mais íntimo. Cabeças de papaió, bonecos feitos de lata e fios de cabelo, pequenas representações improvisadas em casa, eram a semente do talento que floresceria mais tarde. O palco era seu berço e a atriz já existia latente nesse pequeno ser, fascinado com peças de rádio e o charme da arte cênica. A curiosidade impunha-se na Mirinsona como uma força incontrolável, e a imaginação corria pelas veias como sangue. A vida era um palco e Fernanda uma atriz que vivia seus papéis com tanta intensidade quanto a paixão que nutria por eles. E assim, em meio às ruas movimentadas da capital carioca, surge um ser que transformaria o panorama artístico brasileiro para sempre. Na juventude, Fernanda Montenegro andava entre as páginas do conhecimento e os sonhos da infância, onde o teatro brasileiro se esboçava como uma paisagem à beira da fantasia. Ela se dedicava aos estudos com tanta fervor quanto ao trabalho em rádio, onde começou a dar voz às personagens e a lapidar sua interpretação. A essas horas, tão cercadas pelo silêncio do microfone, ela desenhava os contornos de um mundo que a esperava além da adolescência, um palco onde encontrasse o seu espaço de descoberta e afirmação. Naquele tempo, Fernanda cruzou caminhos com mestres do teatro brasileiro, aqueles gigantes cujos nomes foram gravados no lembinho dos amadores da arte cênica. Ela ouvia suas vozes em palco e, em círculos de estudo, sentava-se às suas flores comentando peças que, mais tarde, viriam a se transformar em referências incontornáveis do seu repertório. Esses encontros, essa troca de ideias e experiências, foram como sementes plantadas no solo de sua alma. Elas germinaram e floresceram com o passar dos anos em uma paixão inquebrantável por cena e palavras. A vida de Fernanda, entretanto, não foi um caminho sem obstáculos ou preconceitos. Aquele tempo marcado por dificuldades financeiras e estereótipos que negavam o lugar de uma mulher no teatro, era como um cenário de uma peça trágica, onde as chances eram escassas e os sonhos pareciam distantes. Mas Fernanda, com sua determinação e paixão pela arte, desafiou tais limitações e continuou em busca do seu lugar no mundo do teatro brasileiro. E assim, ao longo de suas lutas, Fernanda Montenegro encontrou os primeiros grandes papéis que a projetaram como promessa de talento raro. A cada personagem desempenhada, ela se revelava mais forte e comprometida com a arte. Era como uma metamorfose na cena. Cada mudança de figura trazia consigo um novo aspecto, um novo sentido da vida que se materializava através dos olhares dos espectadores. E tudo isso, num país que a vê crescer e brilhar no cenário mundial, como uma flor inata do solo brasileiro. Na fase adulta, Fernanda Montenegro consagrou-se como um fenômeno cultural em nosso território brasileiro. Ela se transformou na protagonista absoluta do teatro brasileiro,
onde suas representações em peças clássicas e contemporâneas eram momentos verdadeiros de vida. Não apenas um espetáculo, mas sim um evento coletivo que reunia emoções intensas, sonhos e expectativas em torno do talento e dedicação da mulher mais amada por todos. No cinema, Fernanda brilhou com a força de um astro que não se cansa de derramar seu suor e sangue pela arte. Obra-prima em cada personagem, ela nos leva ao mundo das mil faces do Brasil, mostrando-nos um espetáculo humano sem igual em Central do Brasil. Aquele filme que marcou a história cinematográfica brasileira, lhe rendeu uma indicação histórica ao Oscar e colocou o nosso país no mapa mundial da indústria cinematográfica. Na televisão, Fernanda Montenegro conquistou gerações em novelas e especiais, com sua presença inconfundível que transformava a telinha de todas as casas brasileiras em um altar sagrado do teatro da vida. A arte de sua interpretação é tão rica quanto o leite de uma taça de café da manhã no Brasil, cheia de sabores e aromas que se misturam harmonicamente. Recebendo prêmios como o Emmy Internacional, Fernanda Montenegro não só se destacou entre suas pares internacionais, mas também se consagrou como um símbolo de dedicação e excelência artística, que foi reconhecida com a homenagem mais alta em nossa terra. A atriz latino-americana tornou-se a primeira mulher a integrar a Academia Brasileira de Letras, um lugar sagrado na nossa cultura, onde a literatura e o pensamento se juntam para iluminarem as mentes e almas das gerações futuras. A vida e obra de Fernanda Montenegro são como uma festa do amor pela arte, pelo Brasil e pelo sonho de todos os nossos corações. Ela nos lembra que o teatro é a vida e a vida é um teatro, onde cada ato é mais importante do que qualquer prêmio ou reconhecimento mundano. E é justamente isso que a transformou em uma lenda eterna da nossa cultura brasileira. Elas nasceram no coração da cidade, no bairro do Lapa, onde o canto das sereias parecia se confundir com a risadinha que surgia das ruidinhas ruas. Fernanda, uma pequena menina, olhava para o mundo com olhos frios e vívidos como os da águia, um olhar que seria seu cartão postal na vida. Criada em meio aos cantos do samba e ao ritmo do choro, Fernanda aprendeu desde cedo a importância de preservar suas raízes culturais brasileiras. Na infância, ela desfilava pelas ruas da capital, saindo das sombras em busca de sonhos e esperanças. Era uma menina com olhos cheios de paixão pela arte e um coração que latia para o palco. Aos poucos, Fernanda começou a se formar, sua voz cantando os sons dos poetas brasileiros, seus passos dançando ao som do samba. Aos 20 anos, ela se despediu de casa e foi parar em um mundo estranho, a cidade da Garoa, o Rio de Janeiro, onde as montanhas pareciam se levantarem para abraçar o mar. Lá, Fernanda descobriu o teatro, uma nova fonte de vida que a transformaria forever. Aos poucos, ela aprendeu a falar com seus mãos, a dançar com seu corpo e a cantar com sua alma. Em um palco deslumbrante, em meio à luz das estrelas, Fernanda encena sua primeira peça. Ao olhar para o público, ela sente uma onda de paixão pelo teatro e pela arte. A voz da menina do Lapa, agora transformada em mulher, ressoava pelos corredores do palco, como a música de um violino velho que se levanta das cinzas para cantar novamente. As décadas passaram, mas Fernanda não envelheceu. Ela se transformou em uma menina maior, sempre fiel à sua paixão pela arte. Cada palavra falada, cada movimento realizado, era um regalo para a vida, um tesouro escondido no coração da mulher mais forte do Brasil. E o legado? O legado de Fernanda Montenegro é como uma flor que brota das ruas do Rio, cujo petal se abre revelando segredos e beleza da dramaturgia brasileira. Seu nome vibra em palavras escritas, em sons cantados e movimentos dançados. É um olhar que transmite verdade, uma voz firme que inspirou gerações de artistas, diretores e escritores. Ela foi a primeira rainha do teatro brasileiro, a mulher mais forte de todos os tempos, um exemplo de amor à cultura e ao trabalho. Fernanda Montenegro não é apenas uma lenda, ela é uma lembrança para o futuro, uma mensagem que nos lembra que a arte é a vida e a vida é a arte. Ela foi a voz de um país, a alma de uma cultura, a luz que iluminou as sombras do Brasil. E assim, ela continuará para sempre, no coração da nossa memória coletiva.